Seja bem-vindo ao canal. E antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Quantas vezes você sofreu por algo que nunca esteve sob o seu controle? Talvez tenha sido uma mensagem que não chegou, uma pessoa que foi embora, uma expectativa que simplesmente não se cumpriu. E mesmo assim, você sentiu, você reagiu, você se desgastou. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de viver onde nada disso tem poder sobre você? Hoje você vai entender o que é o estoicismo. Não como teoria, mas como uma arma silenciosa que pode transformar completamente a sua mente, suas emoções e, principalmente, a forma como você enfrenta o mundo. O estoicismo não é sobre não sentir, é sobre não ser dominado pelo que você sente. É sobre entender com clareza que existem coisas que dependem de você e coisas que nunca dependeram. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Quando você tenta controlar o que não depende de você, você perde energia, paz e tempo, tudo ao mesmo tempo. Agora pensa comigo. Opiniões dos outros, passado, futuro, rejeições, imprevistos, nada disso está sob seu controle. E ainda assim, quantas vezes você deixou isso definir o seu humor, o seu dia, a sua autoestima? O estoicismo entra exatamente aqui, como um filtro mental que separa o que merece sua atenção, daquilo que simplesmente precisa ser ignorado. E quando você começa a aplicar isso na prática, algo curioso acontece. Situações que antes te abalavam começam a perder força. Palavras que antes te machucavam já não têm o mesmo peso, porque você começa a entender que não é o que acontece com você que define a sua vida, mas a forma como você reage. E essa talvez seja uma das maiores libertações que alguém pode ter, porque no momento em que você assume responsabilidade pelas suas reações, você para de ser refém do mundo, você deixa de viver no automático e começa, finalmente, a ter controle sobre si mesmo. Mas deixa eu ser direto com você. Esse caminho não é fácil. Porque ser estoico exige disciplina, exige consciência, exige, acima de tudo, coragem para encarar a realidade como ela é, sem fantasia, sem desculpas. É escolher o silêncio quando todos esperam uma reação. É manter a calma quando tudo ao redor parece caótico. É não se desesperar quando as coisas saem do seu controle, porque no fundo você já entendeu que nunca estiveram. E é exatamente por isso que tão poucas pessoas conseguem sustentar esse nível de mentalidade, porque é mais fácil reagir do que se controlar. Agora imagina como seria a sua vida se você começasse a aplicar isso hoje, se você parasse de se desgastar com coisas pequenas, se você escolhesse com mais cuidado onde colocar sua energia, se você simplesmente aceitasse o que não pode mudar e focasse no que realmente importa. Essa é a essência do estoicismo. Não é sobre se tornar frio, é sobre se tornar livre. Livre das opiniões, livre das expectativas, livre da necessidade constante de controlar tudo. E quando você chega nesse nível, a vida deixa de ser um peso e passa a ser um jogo onde você entende as regras. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like porque isso ajuda o canal a crescer e levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam disso. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui você vai encontrar conteúdos que realmente vão mudar a forma como você pensa e vive. E me conta aqui nos comentários, qual foi a última vez que você se deixou abalar por algo que não dependia de você? A gente se vê no próximo vídeo.